Glória a Deus. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Me foi dada essa honra de estar, aleluia, apresentando este vaso às mãos do Senhor, como ele já está. De longa data, conheço esse varão. Que Deus possa te usar nesta noite, como nunca te usou, varão. Deus poderoso e santo, estamos aqui na tua presença, Senhor, te louvando, ó Deus, rendendo graças a Ti por Tuas maravilhas, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nesta hora, Deus querido, queremos ouvir a Tua palavra, Pai, que o Senhor venha, aleluia, revelar, Pai, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a Tua igreja, Senhor. Usa Teu servo, Senhor, como canal, Senhor, como instrumento. É um vaso em Tuas mãos, ó Deus. Que ele venha a ser, Deus, usado por Ti nesta noite, Pai, para que se cumpra a Tua vontade, Pai, em nossas vidas. Fala com a Tua igreja, Pai. Nós precisamos Te ouvir. Alimenta a Tua igreja nesta noite, Pai, com o pão descido do céu, com a água viva, a água que jorra para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém. Tem mais gente, não tem? Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, me sinto honrado e privilegiado nesta noite. Por bondade de Deus, o Senhor nos permitiu estar aqui e tenho a alegria de ver alguns semblantes familiares aqui. O maestro João Manuel, uma alegria, irmã Jucimara, Deus abençoe, e o privilégio, quando eu recebi o contato do jovem Marcos Diniz, esse casal, irmã Yara, e eu vim conversando com o irmão, quem foi me buscar? Irmão Edinaldo. Ele perguntou quem me convidou, eu falei, não, o Marcos, que teve coragem de me convidar. Você conhece o Marcos desde quando? Eu falei, rapaz, esses meninos eram adolescentes. Minha esposa e eu, tá ali, eu esqueci também. Ô filha, fica de pé. Minha esposa, eu estou com ela. Aquela mulher linda ali é minha esposa. Jesus preparou para mim esse vaso. E já sou avô, casado já há quase 30 anos. Tenho 3 netos, 2 meninas e um menino que são Pentecoste puro. Crente mesmo, nascido, 500 graus de furo, pouco santo poder. Glória. E eu tive o privilégio de estar com esses meninos, de discipular, de ser líder de Ministério de Louvor, ser líder de jovens desses meninos. E quando ele me fez o convite, eu falei assim, vou sim, será um prazer, uma alegria estar lá. E tive aqui também a grata satisfação de ver o Luiz Freire também, que fizemos alguns trabalhos em missões, e sou grato a Deus pela vida dele também. Eu, observando a adoração, e o tema desse congresso é profundidade, viver o profundo. Desde sexta-feira eu dobrei os meus joelhos no escritório que tem em casa e fui falar com Deus, porque eu li o texto de Ezequiel, aliás, li o livro todo de Ezequiel, e pode deixar abaixo, porque crente grita.
E lendo o livro de Ezequiel, eu vi a trajetória de Ezequiel. É uma trajetória que é para poucos. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Porque uma das coisas que Deus falou comigo, de joelhos, no momento de oração, Ele diz assim: não tem como viver profundidade se não há uma entrega total. Não tem como viver profundidade se não há uma entrega total. E quando eu falo total, os seus bens, a sua vida por inteiro, a sua carreira profissional, o que você é aqui dentro e o que você é lá fora. Se não for para entregar tudo, você não vai poder caminhar nessa dimensão. E eu quero compartilhar com vocês, no próprio livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado, de coração, semblante obstinado e de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. E hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém? Amém? Amém. Vocês estão aí? Então vamos lá. Eu observei a sequência de louvores, e uma das coisas que eu prestei atenção, a maioria dos louvores falou sobre entrega. Mergulhar, derramar. E uma das coisas que muito me preocupa é quando a ambiência aonde eu estou, que a gente dá o nome de culto, o lugar onde dá o culto, eu percebi aqui no altar que algumas pessoas até ameaçaram dar um pulo, mas ficaram assim, meio assim: meu Deus, o que os outros vão pensar se eu pular? Vai, gente, trevas lá fora, e se aqui eu tenho liberdade para pular, por que não? Eu não tenho que ficar contido por causa de um protocolo aonde me enquadraram, e eu tenho que ser assim. Jesus, uma certa feita, falou sobre o custo do discipulado. Paz, bom te ver. E o custo do discipulado, uma das coisas, dos itens, ele falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Lucas, ele é mais detalhista, ele fala assim: tome a cada dia. E ele ainda fala mais, que tudo que nós temos que fazer é realmente entregar. A gente canta aquele hino: tudo entregarei. Você já cantou esse hino? Tudo entregarei, tudo entregarei. Aí Deus falou assim: agora eu quero você só para mim, não quero dividir você com ninguém.
significa que algumas coisas na sua vida vai ter que ser mandada embora. Significa que você não vai poder ser igual a todo mundo. Porque agora você vai ter que se enquadrar num padrão de exigência de Deus. E isso não tem nada a ver com usos e costumes denominacionais, tem a ver com profundidade. Por quê? Se você observar a trajetória de Ezequiel, tudo começa com uma visão já em cativeiro, em frente ao rio Quebar. Ele tem uma visão do trono de Deus. E na visão ele é conduzido, porque não existe nenhuma visão que nasça do meu coração se eu não for conduzido. Existe muitas polarização de entendimento sobre questões de visão. Eu tive a visão disso, eu tive a visão daquilo. E a única visão que nós temos que ter é do que está escrito, e acabou. O resto... E o que muito me preocupa nessa polarização é que muito estão criando uma cultura de dizer: Deus, se o Senhor quiser me aceitar, me aceita dessa maneira. E eu não estou falando sobre a questão de servir a Deus sobre o plano salvífico. A Bíblia diz que você tem que vir do jeito que você está. Mas aqui, aqui nós vamos conversar. Aqui nós vamos passar a linha. Qual é essa linha? Então, você já está uns 3 meses na igreja, né? Então, você tem que parar de xingar palavrão. Você tem que parar de contar mentira. Você tem que começar a abandonar algumas coisinhas, porque a renúncia da cruz, se eu quiser ser parecido com Cristo, a minha aproximação da cruz vai ter que ter mais abandono, vai ter que deixar mais coisas para trás. É por isso que às vezes quando algum crente levanta de manhã, aí Deus fala assim com ele assim, não coma e não beba. Ele falou, mas sem avisar, com data de antecedência, não coma e não beba. Aí a pessoa fala, por que você está fazendo esse jejum fora de hora? Querido, fora de hora do seu. É uma exigência que Deus está fazendo para você. E significa que você tem que seguir uma trajetória que ninguém vai seguir, vai te acompanhar. E muita gente que quiser te acompanhar não vai conseguir. Porque há um tratado de Deus contigo. E nesse tratado de renúncia, Deus ele vai começar a te podar, ele vai começar a te quebrar. Já viu aquelas pessoas que chegam na igreja? Ou porque eu tenho algum talento, e ela fala assim, nossa, eu vou brilhar aqui. Eu vou me dar bem. E nós estamos vivendo uma geração de muita gente talentosa, mas pouca vida no altar. Camarada, canta muito. E vida com Deus? Nada. Toca muito. Eu observo muito quando as pessoas chegam na igreja, o louvor está cantando e o camarada está igual uma estátua. Não sente nada, não chora, não cai uma lágrima, não faz nada, não levanta a mão para o alto, não faz nada. E eu falo, meu Deus, o que tem que acontecer para ver se esse indivíduo move? Porque quem tem Cristo lá na sua vida, significa que Deus ele nos dá privilégio de estar aqui. Se você está por obrigação, querido, perdeu seu tempo, porque quem está aqui é privilegiado. Deus me deu a oportunidade de ter um culto como nunca que eu tive na minha vida, de vir nessa igreja hoje e você estar aqui. E eu não estou preocupado se um vai levantar lá atrás, vai começar a marchar, vai levantar a mão, vai pular, vai dar um salto da cadeira, e alguém vai dizer, ficou endoidou. Não, eu estou cheio da graça de Deus, porque eu... O microfone já cansou já.
Eu lembro que eu cheguei num culto uma vez, João, mano. Pensa, numa igrejinha pequenininha. Um amigo me convidou para me levar lá na igreja de uma amiga da esposa dele. Minha esposa vai lembrar desse fato. Aí minha filha foi comigo. Cheguei lá no culto. E o culto, eu falei, os irmãos estão cantando. E eu falei, gente, nem um aleluia. E eu falei, gente, eu devo estar muito, eu sempre me julgo. Eu falei, eu devo estar muito ruim. Porque eu não estou sentindo nada. Eu falei, esse povo não está sentindo nada. E eu ia pregar. Tu imagina uma ambiência dessa? Seu povo, tudo muito parecendo estátua, tudo polido. E ninguém glorificava a Deus. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu falei com Deus, eu dobrei o joelho e falei, Jesus, se o Senhor mandar com uma rajada de glória no fundo da igreja, já resolveu o negócio. É só Senhor, para tacar fogo no resto. Aí minha filha me cutucou e falou assim, pai, o que é isso? Eu falei, minha filha, liga, porque a dimensão é outra aqui. Porque tem gente que espera o outro para ir no embalo do outro para glorificar a Deus. Você sabia que culto não é o que a gente faz aqui, é o que você traz de casa? Não, vou cultuar ali na ADNV, ali no Vale Cantado. Não, você tem que trazer culto. Porque um traz um culto de lá, outro traz um culto de cá, outro traz um culto de lá, outro traz um culto de lá, outro traz um culto. Junta aqui, querido, aí vira congresso para a glória de Deus. Cabaio Rébia, Camanchuia Repsia Vaia, Camanuia Sébia, Canduia Leva. De repente no culto surgiu uma senhorinha, entrou de xalim, irmão, com chinela havaiana, sentou, daqui a pouquinho a mulher começou glória, e começou numa marcha, e começou a pular, e começou, falei para os Jesus, já começou o culto, agora nós vamos engrenar, e preguei naquela noite, e comecei a falar de Jesus, o culto tomou proporção, sabe por causa de quê? Porque Deus só precisa Deus só precisa de aonde eu estou vendo aqui? Aonde eu estou vendo aqui? Aonde eu estou vendo aqui? Tem gente que só quer glorificar no bolo. Quando não, vou esperar a irmã fulana, vou esperar a irmã Beltrana falar uma língua estranha, que aí eu vou atrás. Irmão, eu já cheguei no culto, cheguei atravessado. Aí o irmão falou, nossa, você grita muito. Eu falei, querido, você já foi no baile funk? Já viu como é que o negócio é doido lá? Já viu como é que o bagulho é doido lá? E os camaradas gritam, eu estou maluco, eu estou isso, eu estou aquilo. E eu estou dentro da casa de Deus, eu não posso glorificar. Que é isso? Quer regular meu potenciômetro? Quer regular o meu volume? Dizer que eu não posso dar glória? Você não quer dar glória, não dá glória. Mas me deixa dar glória. Me deixa ter vida com Deus. Tem gente que está aí precisando ser cheio da graça, irmão. Está deprimido, está com síndrome do pânico. Quando entra no hospital chamado Casa de Deus, ele precisa ser alimentado da graça. Ele precisa ser cheio do Espírito para essas enfermidades irem embora. Aí ele falou, não, saiu da visão. Ezequiel sai da visão agora. Fala, visão foi linda. Aí Deus falou, então, põe-te de pé. A Bíblia diz que não foi ele que colocou ele de pé, não. Tu acha que ele estava com boa vontade de colocar de pé? Que no meio da situação que ele estava vivendo, tu acha que ele quer ficar de pé? Tem gente que só quer ficar de pé quando a situação está boa. Já viu quando tem aquelas profecias do manto? Eis aí que te digo, vai indo aí, eu te agradando, que eu vou te abençoar. Todo mundo gosta. Agora, quando quer ser Natan, para denunciar pecado, ninguém quer. Para se colocar de pé, aí o texto diz assim, e disse filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. E o texto fala que diz que ele não se colocou de pé, mas o Espírito entrou nele e colocou ele de pé.
Porque tem coisa, querido, que Deus vai fazer na vida de alguém, que Deus escolheu especificamente para algo, que você, na tua força, você não vai resolver o problema. E primeiro, você quando lê a situação que você está envolvido, você fala assim, eu não vou meter não. Quer ver uma coisa? Liderança de departamento. Aí o pastor chega final de ano. Irmãos, nós vamos agora separar os líderes, líder dos jovens, líder das irmãs, que não sei o quê. Aí quando fala assim, irmã, Deus vai colocar a irmã na frente do círculo de oração. Ela, Senhor, chama outro, porque aquilo ali está um negócio e eu não quero entrar naquilo ali. Ele falou, não, mas meu espírito vai entrar em você e vai colocar você de pé. Porque todo mundo quer pegar os ministérios vitrine da igreja. Quer pegar os ministérios que simplesmente que fica no altar, pega no microfone, está aqui na linha de frente. Mas existem coisas que Deus vai escolher você e você precisa enfrentar elas. Tu acha que quando você está aqui, todo mundo aqui é unânime? Nossa, você é a melhor, você é o melhor. Irmão, todo grupo efetivo, sempre tem pessoas, eu não gosto, não vou com a cara de fulano, não é para ser assim, mas acontece. Mas significa que você, a Bíblia diz que Ezequiel diz assim, eu vou te enviar um povo não de língua difícil, mas de semblante endurecido. A pior coisa é quando você como líder, você marca o horário para o liderado chegar, e ele chega atrasado e diz assim, hoje você não toca. Aí sabe o que ele faz? Ele falou, também eu não vou no outro ensaio. O dia que eu me rebelei com o meu líder de mocidade, irmão, todo mundo tem essa época aí. Me rebelei. Sentava no último banco e conversa. E vamos lá. Aí um dia o líder falou assim, levanta. Aí eu falei assim, você não vai parar não? Aí ele me botou para fora do ensaio. Se fizer alguma coisa hoje, a igreja está discriminando. Meu Deus, coitado, que palavra, que falta de amor. Então, as pessoas exigem amor de Deus, mas bagunça aquilo que Deus estabeleceu. As pessoas exigem que Deus faça, mas a gente não cumpre com as nossas obrigações. Eu sei que eu vou falar agora, domingo, essa mensagem. Então, eu só preciso falar. O resto depois você vê que se vira com Jesus. Porque preste atenção. Sair pela porta. Porque o camarada que se rebela, ele estufa o peito. Quero ver agora como é que vai cantar. Como é que vai tocar. Se eu não estiver lá. Ó. Ninguém te lembrou não? A igreja quando começou, fininho. Você lembra uma coisa chamada pandeiro? Quando tinha, cantava um hino da harpa, irmão, era pelo menos 10 batizados com o Espírito Santo. Hoje, irmão, nós temos orquestra, nós temos tudo na igreja, e parece que as coisas estão regredindo. E eu quero lhe falar que nós precisamos nos posicionar. Porque viver o profundo de Deus significa que eu não posso só viver esse trivial. O culto, irmão, tu vê como é que o culto é. O culto é para quem? O culto é para quem? Então, se o culto é para ele, eu tenho que perguntar o que ele quer ouvir. Hã? Não? Tem que perguntar o que ele quer ouvir. Não, irmão, vamos separar o ensaio aqui, vamos escolher o repertório. Eu falei, ué, você que escolhe ou ele que escolhe? Não, porque a gente acha melhor, você não acha nada. É ele que tem que estabelecer o que ele quer ouvir, porque a graça e o louvor e a manifestação desse culto é para ele. Por isso que às vezes andar na profundidade, você vai andar na contramão de muita gente. Aí quando você fala assim, fulano, vamos lá naquele lugar assim, Deus falou comigo para não ir. Mas todo mundo vai, mas por que você não pode ir? Porque Deus falou comigo para não ir.
Quantas das vezes, irmão, não significa que, por isso, irmão, que eu não posso fazer confusão. E Deus esses dias me confrontou de uma coisa que a liderança ministerial, ela precisa ter esse entendimento. Preste atenção, a unção que Deus depositou para você está referente a presbítero, diácono e pastor. Acabou. E evangelista. Acabou. A unção é para desenvolver esses ministérios. Agora, decidir planos, eu tenho que consultar ao dono. Não, calma aí, irmão. Decidir planos, eu tenho que consultar ao dono. Eu tenho unção para administrar o ministério que Deus me deu, mas unção para planejar e decidir planos é com Deus. Um dia eu cheguei numa igreja, pastor, aqui é tudo certinho, tudo funciona na hora. O senhor tem tantos minutos para pregar, tal. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu posso ir no banheiro, posso beber água? Tem que perguntar, né? Vai que não pode, né? Aí eu falei, não, tá bom, irmão. Porque tem uns negócios aí que o pessoal está quase falando do Espírito Santo. Senta na cadeirinha do pensamento. Espírito Santo, fica aí. Quando eu mandar tu sair daí, tu sai daí. Aí é um culto vazio. Aí tu não sente nada. Que parecendo que o Espírito Santo está sobre o meu domínio. A presença de Deus está sobre o meu domínio. A unção é ministerial, mas a casa é dele, os filhos são dele, o rebanho é dele, é dele. O pastor chegou para mim e falou assim, ó, nós temos horário. Eu falei, ó, que ótimo. Por isso que eu pergunto logo antes, nós temos horário. Eu falei, não vou demorar. Comecei a pregar, Deus começou a tomar, as pessoas começaram a tomar. Aí eu terminei 10 minutos antes, mas a igreja foi. Aí ele depois chegou para mim assim, ele aqui, sentado aqui nas minhas costas, ele falou assim, continua. Eu falei, irmão, eu entreguei o microfone, o negócio ficou assim, engolado no meio da igreja. E ele, agora o que eu faço? Então, falou, quando você tinha horário, resolve o horário agora. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão fadigadas. As pessoas estão sedentas de Deus. E se eu venho para um culto para receber ordem de homens, e se eu venho para um culto para decidir que planejamento é esse, e eu tenho que fazer dessa forma, querido, eu fico em casa. Mas quando eu estou nos átrios do Senhor, eu vou ser como Davi, eu vou me despedir, me despir das minhas vestes reais, e vou bailar, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou exaltar. Aproveita, pega no tranco e vai, porque a graça de Deus está sobre nós. O Senhor te cura nesta noite, o Senhor te dá mobilidade nesta noite, o Senhor te sara nesta noite. O Espírito entra em Ezequiel e coloca ele de pé. Então, Senhor, agora que o Senhor me colocou de pé, porque eu não ia sozinho, não. Porque presta atenção, irmão. Ele está falando ele falou que disse que a casa é rebelde. Já lidou com gente rebelde? Hein? Rebeldia. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, diz que é igual ao pecado de feitiçaria. É a mesma coisa que mexer com misticismo, com ocultismo. Você não precisa estar lá, não. É só bancar o rebelde. E hoje a vestimenta da moda hoje se chama rebelião. O líder fala uma coisa, aí já tem gente assim. Aí vai para o grupo da igreja. Pastor endoidou. Ou então passo o recado para a irmã fulano. Irmã, pera lá, o pastor está falando coisa.
Rebelião é a moda. Eu quero te explicar, querido. Satanás, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. A Bíblia diz que ele vivia na eternidade. A eternidade era tudo perfeito. Mas sabe o que surge no coração dele? Insatisfação. Eu quero mais. Só a posição que eu tenho é pouca. Eu posso ser mais. A Bíblia diz que ele andava e caminhava sobre pedras afogueadas. Sabe o que ele estava querendo dizer no texto? A Bíblia diz que no trono de Deus, abaixo dele, existe fogo. Ele tinha proximidade com o eterno. Andava sob pedras afogueadas. Ele não saía de em torno do trono. A Bíblia diz que brotou iniquidade. Iniquidade, ela não surge lá fora, não. O pensamento iníquo é o mesmo sentimento do prevaricador. Eu sei do que é certo, mas eu quero fazer o que é errado. Quer ver uma coisa? As pessoas... Vamos cantar, irmãos. E eu observo muito isso nas igrejas. Aí, nós cantamos algumas músicas aqui, cerca de 40 minutos que nós ficamos. 40, 50 minutos? 1 hora. Quem sentiu que foi 1 hora? Quem sentiu? Você sentiu que foi 1 hora? Quando eu estou num ambiente espiritual, o tempo passa a não ser mais importante. É por isso que eu falo que quando algumas pessoas falam assim, pastor, eu não aguento orar, ficar de joelho, dói meu joelho. Eu falei, dói por falta de exercício. Dobrar o joelho é falta de exercício. Aí o menino falou para mim assim, eu só consigo ficar 5 minutos. Eu falei, 5 hoje, 10 amanhã, 20 depois e vai embora. Porque isso é um exercício. Estabeleça na tua casa um altar. E eu não estou falando aqui não, desliga um pouquinho a Netflix. Começa a desligar aquilo, para de ficar ouvindo o barulhinho da música do WhatsApp, de ir atrás logo, correndo. Abandona isso e começa um pouquinho a se voltar para Deus. Porque a dimensão que Deus quer te levar é algo surpreendente. É por isso que muitas das vezes as pessoas veem pessoas serem usadas com ousadia e falam assim, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Ele falou, você quer isso, mas quer as exigências que eu tenho com ele ou com ela? Tudo começa pregar contra rebeldes. Da mensagem profética todo mundo quer. Olha para o teu irmão aí e abençoa ele. Olha para a tua irmã aí, profetiza para dar 2 ou 3. Todo mundo quer. Agora diz assim, para. O pastor falou e você está de rebeldia. E a maior luta de um líder é que o fermentador, o rebelde, ele começa a fazer comércio. Porque Satanás, a Bíblia diz que ele fez comércio na eternidade e levou a 3ª parte angelical. Querido, eu estou falando alguém que vivia ao lado do trono de Deus e levou a 3ª parte, comércio. Sabe o que é isso? E aí, quem é que está comigo? Aí, vou montar uma igreja 100 metros aqui. Quem está comigo? Vamos lá. Ó, vou criar um outro departamento na igreja. A pior coisa é ter um departamento e dentro do departamento tem outro departamento. E antes que você fique pensando assim, ô, irmão, você deve estar falando alguma coisa. Alguém comentou alguma coisa com você? Irmão, eu estou falando aquilo que Jesus está mandando. As exigências vão aumentando.
E Ezequiel chega a um ponto que Deus fala com ele assim: meu filho, tu vai fazer um pão. Ele com o quê? Com fezes humanas. E você vai comer ele. Ele falou: não, aí ele: Senhor. Ele: tá bom, eu mudo. Não vai ser fezes humanas. Pega fezes de animal e faz o pão e come diante do meu povo. Todo mundo quer fazer o que todo mundo está fazendo, mas ninguém quer fazer aquilo que Deus exige dela. Uma vez eu estava em Alto Laje, era um grupo de jovens, e começaram a perguntar: quem é que vai pregar aqui? Quem vai pregar? E a praça estava cheia, irmão. Cheia, e todo mundo olhando para cá: quem vai? Irmão, subi no banco. Falei: Jesus está aqui. E comecei a falar do amor de Deus. Eu falei: Jesus quer salvar a tua casa. Irmão, o outro camarada abaixou o som e eu comecei a falar de Jesus e comecei a falar: bota a cara aí na janela, bota o rosto aí, dá um sinal, apaga a luz e acende aí, porque Jesus vai chegar na tua casa. Pessoas chorando na janela, porque Deus está em busca de alguém que se aplique, se entregue e vá à peleja. De repente a mensagem de hoje é aquela mensagem que você queria sair no mundo. Mas a mensagem que Deus quer falar contigo hoje é o quanto que você quer abrir mão para mergulhar. Porque nós vamos chegar num ponto drástico que Ezequiel recebe uma mensagem de Deus e falou assim: Ezequiel, então, tem uma notícia para te dar. Vou eu recolher a tua esposa. Ele falou: mas como? Então, eu vou recolher ela, e você não vai poder chorar, não vai poder ter luto, e não vai poder se vestir de pano de saco, nem colocar cinza na tua cabeça. Não tem velório. E vai e diga do meu povo, e fala, porque isso tem um símbolo. Tem gente que prefere chegar ao ponto que Deus apertar. Todo mundo gosta de ver Jeremias 18, o vaso na casa do oleiro. Mas o quantos querem ser quebrados? O quantos vão ser apertados? Esses dias eu me levantei para orar. Até para orar você tem que perguntar para Deus se você é para orar por alguém, que alguém te pede oração. Até para isso você tem que pedir direção, porque tudo não se manda mais. Lembra da cruz? Aquele que quiser. Então ele te deu a opção. Já que você aceitou, então agora não tem opção de voltar, tem que continuar carregando. E carregar significa que Deus vai te colocar no molde. O irmão ligou, pediu socorro. Falei: Senhor, toma lá aquela igreja, trabalha no meio, faz uma obra naquele lugar. Eu estava tendo crises de cálculo renal direto. E eu já tinha expelido, tinha 4? Eu já tinha expelido 1, faltava 3. E aquele negócio assim, acabou, estou sentindo nada. Foi eu levantar para orar na cambuca que Deus não mandou meter a mão. O rim começou a fazer assim. E começou a apertar, irmão. Apertar. Eu falei: Jesus, o que é? Aí, falei: Senhor, se tem alguma coisa. E durante a semana eu já tinha expelido um cálculo. E quando eu orei por essa pessoa, por essa igreja, por esses irmãos, foi apertando. Já sentiu? Quem já teve cálculo renal aqui? Uma delícia, né? Só dá no horário da madrugada.
É um espetáculo. E detalhe, a posição melhor que diminui a dor é de joelho. Debruçado assim, ó. Que aí já falando com Jesus, já acertando a conta com ele. Aí eu falei, minha filha, vamos tirar uma palavra, vamos perguntar o que Deus está falando. Ele falou assim, Deus, não ore por esse povo, porque a casa é rebelde. Irmão, dobrei, joguei no joelho logo. Falei, então Jesus, não está mais aqui. Não vou orar mais. Senhor, me perdoa. E acabou. Irmão, e a dor continua apertando. Porque está pensando que a coisa vai aliviar, porque você pediu perdão? Ele vai continuar te apertando. Que ele precisa te deixar marcado para você lembrar toda vez que quando você quiser sair fora da reta, você precisa ser lembrado por ele. Foi apertando. Aí minha esposa, nós vamos ter que ir no posto. 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 Aí de repente eu estou sentado na cadeira e senti um negócio assim. Ela, o que foi? Você sentiu? Eu falei assim, eu preciso ir no banheiro. Quando eu fui no banheiro, irmão, as 2 últimas pedras que faltavam, foi embora. Tem dor que está sentindo no seu corpo, enfermidade que está sobre o teu corpo. Você que está aqui sentado. Você está tomando remédio, está fazendo e acontecendo. Teu problema é resolver da tua entrega. Vai ficar gastando caixinha de remédio. Não está conseguindo dormir nem insônia não. É Deus te chamando para um prumo. Senhor, eu vou ficar louca. Eu vou ficar depressiva, eu quero morrer. Aí Deus, acabou com o show, então vem para perto. Está pensando que Elias, a Bíblia diz em Tiago, diz que Elias era um profeta sujeito às mesmas paixões que nós. Está pensando que um camarada que teve crise igual a ele, enfrenta os profetas de Baal, de Azera, e depois daqui a pouquinho se esconde numa caverna. Tem dia que você não quer cantar. Tem dia que você não quer abrir a boca para glorificar. Mas é o dia que Deus quer da tua dor, que você quer que Ele abra a boca e diga, me adore. Glória a Jesus, aleluia. Adorar. Uma vez eu cheguei no hospital. Fomos orar uma pessoa. Mas chegar lá, nós fomos evangelizados pelo doente. É porque quando você pensa que está consolando um, é você que precisa ser consolado. Aí de repente a pessoa que estava no leito começou a cantar em espírito, em verdade. E começou a adorar a Deus. E a presença de Deus tomou conta do quarto. E ela falou assim, mas e a senhora como é que está? Ela falou assim, não é o câncer que vai me matar. Quem tira a vida é Deus, não é as enfermidades que vão me tirar. Eu estou aqui por um propósito, e quando terminar o propósito eu sei que eu vou embora. Evangelizou uma mulher, fez ela aceitar Jesus, Jesus curou, preparou ela e recolheu. Terminou isso, o médico faz o exame de novo, só não tem nada. Só não tem nada. Renunciar o que ninguém quer renunciar. Viver algo que ninguém quer fazer. Eu moro aqui em Santa Fé, Cariacica. Deus me levou para onde? Pertinho. Serra Sede. Congregando lá. Aí os irmãos olham para nós. Difícil, né, pastor? E Deus nos deu uma palavra, ministrou em nossa casa, dizendo assim: o vaso de alabastro, quebre o que tem, todo mundo tem medo de quebrar.
pague o preço que ninguém quer pagar. Às vezes eu vou de Uber. Glória. Mas às vezes transcolino. E vem na glória. Domingo. Porque, irmão, para pegar um Uber de lá aqui, só se alguém tiver daqui, voltando de lá. Parece não. Irmão, o irmão chamou, eu chamei, nada. E quando falha o primeiro, o segundo já vem com preço lá no teto. Aí minha esposa, meu filho, vamos embora, vamos pegar o ônibus. Nós pegamos o ônibus e vimos. E alguém está dizendo assim, não tem igreja perto da sua casa não. O irmão que foi lá me buscar, tem uma igreja lá na porta, cadê ele? Cadê o irmão? Tem uma igreja na porta de casa? Tem. Não, mas não é aí que eu quero não, é lá na Serra 7. Quer fazer o que ninguém quer fazer. Mas Senhor, não tem dinheiro. Eu não perguntei se você tem dinheiro. Se eu mando, o recurso é meu. Mas Senhor, dia que chove lá, o negócio fica feio. Eu não perguntei se chove e enche. Eu estou dizendo que você tem que ir. Quanto ao barco que vai te levar, é eu que vou enviar. O problema todo é que muita gente não quer fazer, porque as desculpas vêm. Já viu aquela lista de desculpas de Jeremias? Senhor, não sei falar. Senhor, não envia outro, Senhor, não dá. É porque, Senhor, eu não fiz teologia. Ah, Senhor, porque eu não fiz missiologia? Porque, Senhor, não fiz escola de canto? É porque eu não fiz, irmão, eu já contei testemunho de gente que não cantava nada. Gente que não tinha nada, irmão. Cantaram a voz de taquara rachada. Irmão, um negócio ruim para cantar. Começa no lá, terminava com cré. E por aí vai, o negócio ficava feio. Irmão, o negócio termina. E Deus dia levantou uma irmã e falou, meu filho, vou eu te dar unção para cantar. Eu falei assim, o pessoal olhou para a cara dele e falou, tem que dar muita unção, porque o irmão é ruim para cantar. Irmão, um dia ele cantando no banheiro de casa, irmão, um dia ele cantando no banheiro de casa, e ele está cantando, levantou de manhã cantando, e a mulher falou, meu Deus, o vizinho está alegre, porque a mulher conhecia a voz de taquara rachada do homem. Aí, querido, está alegre, o vizinho está alegre. Ela olhou na janela, não viu ninguém cantando. Quando abriu a porta do banheiro, deu de cara com ele, falou assim, você está com essa voz, como é que é isso? Ela falou assim, Deus falou que ia me dar unção, e a unção veio na madrugada, e ele me encheu. Tem gente aqui que já era para estar trabalhando, mas acha que só de ser dizimista e ofertante está vivendo nas costas do outro. Está na hora de você tomar posição. Para de colocar limite para Deus. Para de colocar simplesmente dizendo que não vou. Ah, fazer biquinho. Não vou não. Não adianta dar oportunidade para mim. Eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar em público. Prepara, porque Jeová vai te catar aí no banco. Jeová vai te catar dentro do banheiro. Jeová vai te catar dentro da cozinha. Jeová vai te catar dentro do teu trabalho, para mostrar que Ele é Deus. Entregar significa que Deus não vai aceitar dividir parte alguma de você. Deus, eu entreguei a minha vida. Então, quer ver uma coisa que as pessoas têm dificuldade? A entrega da vida material. Senhor, eu estou crente, mas não pede muito não. Chega assim, amassar o bolso assim. Eu vou começar, e eu preciso falar. Eu preciso falar.
Você vai ficar bicudo. Fazer o quê? Depois você se cura em casa. Dobra o joelho e fala: Jesus, nunca mais traz aquele homem na igreja. Foi um equívoco trazer ele. Quando Deus exige de você, Ele vai exigir em todos os sentidos. Eu lembro quando eu trabalhava com manutenção residencial. Eu morava ali em Coqueiral de Itaparica. E geralmente a parte dos clientes eram aquela região dos apartamentos da beira da praia, as etapas. Pegava apartamento de veraneio. Manutenções rápidas, elétrica, hidráulica. E um dia eu cheguei numa casa. Aí, um dia um cliente me ligou, mas era uma casa. Eu falei: meu Deus, essa semana foi fraco. É agora que eu vou, porque a quantidade de serviço que tem lá, agora eu vou. Jesus vai abençoar o celeiro. Quando eu botei o pé na porta, Deus falou assim: você não vai cobrar nada e o material é por sua conta. Eu falei: como? Porque na hora que Deus exige, a gente fica até surdo na hora. Eu falei: como? Fala de novo. Você pode tratar de comprar, porque eu sei que tu tem uma reserva. Pega esse dinheiro da reserva, compra o material e instala. Ainda a hora. Falei: tá bom. Renúncia significa que Deus vai pedir quando você diz que não tem. Não, calma aí, acho que você não entendeu não. Deus vai pedir de você quando você não tem. É quando o teu carro, João Manuel, está batendo reserva e Deus falou assim: eu preciso que você leve meu filho na serra. Ele: Senhor, mas como? Não tem nem dinheiro para botar gasolina, o carro está na reserva. Eu mandei você, a gasolina por minha conta. Mas Ele quer saber de você qual é a disponibilidade. Se você quer ir, porque Ele está mandando, ou as suas desculpas vão impedir, porque o carro está na reserva. Porque Deus vai pedir de você. Conheço você, moço. Quebarai o rebe assam, eu sei. E Deus me deu algo a teu respeito. Deus, Ele vai pedir quando você não tem. Um dia eu cheguei na igreja para cultuar. Aí Deus falou assim: ganha um sapato. Ó, olhei assim, falei: meu Deus, estou me sentindo gente. Aí Deus falou: então, tira ele do pé e dá para fulano. Falei: então, e eu? Então, é que esse sapato, você pensou que era seu, mas era dele. Tem coisas que vão passar na sua mão, porque a exigência de Deus vai fazer você entregar. Eu tinha um terno tão cansadinho. Ele foi embora agora. Ele era crente, frequentava todos os cultos, pentecostal, crente. Foi embora agora, foi para a missão. Porque ele tinha uma missão comigo, não me abandonar, que era o único. Porque as tuas faltas, você não precisa dizer para ninguém. Porque Deus ecoa na particularidade as tuas faltas para canais dele. E sabe o que eu estou querendo dizer, querido? É que algumas pessoas estão vivendo ainda no raso, ainda porque não querem abrir mão de nada. Eu não oferto porque eu sou bonzinho. Eu oferto porque é uma generosidade de Deus, Deus deixar tudo que eu tenho e decidir com o que eu tenho. Quantas das vezes ficar na porta de igreja, e aí, irmão, dá para levar? Não, irmão, vai fugir muito do meu caminho. Quem entrega, uma vez um irmão, eu terminou um culto, porque eu já passei por isso. Terminou um culto,
Eu só falei assim com o irmão, eu vou ali beber água e volto, vai embora. Marquinhos, fui e voltei, a igreja estava apagada, não tinha mais ninguém. E eu falei, então, para onde vai? Aí passa o irmão e fala assim, irmão, tá aqui esperando um ônibus aí? E o outro ônibus já passou. Eu falei, que glória. Aí ele falou, onde que eu consigo? Você consegue pegar o Corujão. Você tem que pegar esse retão aqui e chegar lá. Por quê, irmãos? Todo o recurso que eu tenho, intelectual, monetário, profissional, tem que ser entregue no altar. Se Deus não pode contar, querido, não tem porquê Ele te dar. Não tem porquê de manter isso com você. Porque para todo projeto Ele dá um recurso, o recurso tem um propósito. E se Ele te deu riqueza nessa terra, Ele te deu para você beneficiar o reino dEle. Vai trazer conforto para a tua família, sim, mas se Ele não pode dominar o que você tem, Ele vai arrancar e dar para quem pode. É por isso que às vezes você vê umas coisas acontecendo na igreja. Irmão, Deus tocou no meu coração. O que é? Deus mandou eu te dar isso. Eu falei, mas é caro. Deus não perguntou se é caro, Deus mandou eu te dar. Deus está falando com gente aqui. Porque tem gente que tem recurso na mão e poderia estar fazendo mais, mas está assim, ó. Quantas das vezes, irmãos, o reino de Deus tem sofrido por causa de pessoas que simplesmente acham que Deus é dependente delas. Ah, o meu dízimo é o maior da igreja. Parabéns para você, querido. Mas se você parar de dizimar, pode ficar tranquila, porque a prata e o ouro pertence a Ele, a obra vai continuar caminhando. Já vi muita gente batendo no peito. Se muita gente sair dessa igreja, a igreja vai fechar as portas. Oh! Você esqueceu de ler Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja vai continuar marchando triunfante, porque Deus é Deus. Ezequiel enfrenta a renúncia de percas. Ele enfrenta simplesmente porque quando ele chega no 47, todo 47 ele é conduzido do templo da visão, ele vê a água, o filete de água sair, mas ele diz que o homem que aparece para ele conduz a ele, e ele não pode sair pela porta da frente, porque a porta da frente está fechada. Lembrando que a partir do 36, Deus começa com a restauração do reino do Estado de Israel. Primeiro ele começa a falar com a terra. Terra, 36, ele começa a dizer, terra, você que não produzia mais, volta a produzir para recepcionar o meu povo quando voltar para essa terra. E ele chega no 37, exército, pode esses ossos reviver? Tá tudo, parece que tudo acabado, tudo destruído, ninguém vai levantar. Aí Deus fala assim, então Senhor, tu sabes, então profetiza, levanta, 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 encoraja, levanta, 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 e se coloca de pé. A partir do 38 em diante, ele começa a restaurar sobre a questão do ministério sacerdotal. E ele começa a restaurar o ministério levítico, dizendo assim, olha, vocês agora vão fazer agora de acordo com a minha vontade. Não pode fazer do jeito de vocês, é a maneira de vocês. Por isso que eu digo, irmão, culto começa com muita reunião, muita reunião, muita reunião. E pouca decisão de Deus, querido, pouco Deus no centro, é só reunião. Vai virar uma lata vazia. Mas culto que tem reunião, mas a presença está no meio da reunião, querido, prepara, porque tem graça sobre nós.
Vamos um pouquinho mais à frente, 39, 40, 41. Vamos até o 48, ele começa a falar sobre restaurar medidas do templo. O que ele está querendo dizer para mim e para você? Que ele diz que onde foi colocado medidas de homens, precisam voltar às medidas de Deus. Irmão, o nosso culto não precisa de nada assim estrondoso. O que precisamos é voltar para o caminho da oração. Quanto tempo que você não fecha a porta do teu quarto e ora? Quanto tempo a tua Bíblia não vê, tem marcas de lágrimas? Quanto tempo que você não é confrontado pela pessoa do Espírito Santo da verdade, dizendo assim: eu não te quero dessa maneira, ou levanta a tua cabeça, se posiciona, busca a minha face, porque eu quero fazer você um instrumento da minha presença. Quando ele começa a botar a medida, toda a visão do profeta Ezequiel, ele é conduzido. Não existe um viver de profundidade, você ir com a sua própria força. Não existe um viver de profundidade se você não entregar para ele o necessário. E todo momento, desde a sexta-feira, Deus falou comigo assim: as pessoas querem de mim, querem viver o que nunca viveram, mas o que elas entregaram para mim? O que nunca entregaram. A começar quando você se olhar no espelho. Para quem você está se vestindo para adorar? Está crente? Graças a Deus que pelo menos louvou. Uma vez eu quis assim, eu ia para um culto. Acho que é culto ou reunião, minha filha. Você vai lembrar. Aí eu falei: não, meu filho, eu vou botar essa calça aqui, vou botar o tênis, essa blusa aqui, tá tudo certo. Aí minha esposa falou assim: tá vestindo tudo errado, né? Tudo bem. Ela quietinha. Aí quando eu finalizei, falei: minha filha, tá bom? Aí ela: tá. Aí Deus falou comigo assim: bota o terninho e vai. Falei: não, mas a reunião lá é um negócio mais jovem, que não sei o quê. Falei assim: para os outros sim, para você não. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Exigências individuais. Aí a minha esposa, quando eu falei para ela, Deus mandou botar o terno. Ela falou: eu sabia disso. Tem gente que quer ser batizado com o Espírito Santo e não quer ser tomado, não. Jesus, quando o Senhor me tomar, não faz eu pular, não. Não faz eu perder o controle, não. Porque, sabe, todo mundo me conhece. Ah, você não quer, não? É mais ou menos aquela história do batismo no ônibus. Irmão, se eu tiver que Deus no meio da rua, um dia eu estou andando na rua e estou sentindo uma graça, louvando a Deus, encontrei com um outro irmão, ele está feliz, varão? Eu estou feliz com Jesus. Nós tocou na mão dele, mas começou um rolo no meio da rua, irmão. E uma marcha no meio da rua, e começou a marchar para lá, marchar mais para cá.
Aí o outro falou assim: meu Deus, que culto aqui, chegou e juntou e nós também, começou a pular também. E eu falei: esse povo é doido, irmão, porque crente é assim mesmo. Crente, quando está cheio da graça, ele larga tudo para lá. Eu quero é saber de Deus, eu quero é ser cheio dele, eu quero ser tomado por ele. Eu vou te dar a chance. Você que quer retomar da onde você parou com a entrega, sai do teu lugar, vem aqui na frente, se joga aqui. Vou te dar a chance. Sai do teu lugar. Deus está falando que gente que precisa tomar. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Você precisa voltar para o lugar da entrega. Sai do teu lugar. Deus vai fazer com você, porque há uma promessa antiga. Deus conhece o teu coração. Muitos olham para você e muitos achavam que você não ia durar, mas a graça do Senhor te alcança nesta noite. E Ele abre uma porta diante de ti e que ninguém pode fechar. Prepara, porque dias novos virão e tu saberás que é o Senhor dos céus e da terra. Que mancho e a rábia cai, ó sébria. Te digo assim, homem, camancho e a sai. Lembra do tempo quando tu pediu para eu colar aquela divisa no teu ombro? Quemante, o quanto o homem te humilhou naquela casa, o quanto o homem te pisou, o quanto o homem disse que não ia assinar o teu posto, mas o Senhor, entrei e pleiteei a tua causa, mas ainda tu resiste ainda. Eu preciso que tu se entregue mais, eu preciso de ti mais, eu preciso porque eu sou o Senhor da tua casa. Tu não naufragou porque a minha mão estava estendida, tu não desistiu porque a minha mão estava estendida. Eu sou o Senhor da tua casa, eu te alimento, eu te calço, eu te visto, tudo que tu me pediu eu já fiz, agora é tua parte. Caminha comigo e tu verás o que eu vou fazer, assim te diz o Senhor. Deleio, rábia. Deus só manda dizer para você: acabou o teu tempo de passeio. Acabai, rábia, sai. Lá atrás, na tua tenra idade, Deus falou ao teu respeito. Muitas coisas aconteceram. Não era nem para você estar em vida, mas a boa mão de Deus te guardou. Deus diz para você: chega de ficar fazendo o que você quer e começa a fazer, porque se você não fizer, Ele vai te quebrar. Ele vai te quebrar. Deus separou esse dia para dizer que é tempo de mudança. Tem gente, tem instrumento de Deus aqui, mas que se calou. Os dons espirituais se esfriaram. Sai do seu lugar. Eu vou levantar. Tem coisa que Deus aqui no meio do louvor, escuta o que eu vou te dizer. Deus falou comigo aqui que gente que recebeu algo profético para falar a respeito de alguém, para ir lá até a pessoa, mas falou assim: não vou não, que isso é coisa da minha cabeça. Sai do teu lugar. Tu já recebeu a mensagem. Vem.
O Senhor está aqui em nosso meio. Ele está aqui. Ele está aqui a operar. Ele está aqui agindo no teu lar. Ele quebra cadeias, Ele destrói prisões, Ele manifesta a sua glória, Ele te dá uma resposta, Ele te encoraja, Ele te levanta, Ele te exalta nesta noite. O Senhor te trouxe aqui para te dar uma resposta sobre a vida daquele seu ente. Ele não vai morrer no estado que está, porque eu sou o Senhor, Deus da terra e mar. Eu sou Deus que resgato ele da cocaína, do álcool, da droga, da prostituição. É eu quem me manifesto. Em fervente oração. A igreja pode se colocar de pé. Tem gente para sair daí, irmão. Vem, filho, vem. Vem porque Deus está falando contigo, porque Ele tem uma exigência contigo que não é igual para todo mundo. É contigo. Em fervente oração. Tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. o Senhor manda te dizer que Ele tem o controle da tua vida. O lugar aonde Ele te colocou, foi Ele que abriu a porta. Ele é quem muda situações, mas Ele manda te lembrar que você é dele em cima desse altar. Mas já muitos tentaram, levantou e rebinui dentro daquele lugar contra a tua vida, mas eu sei, eu jogo por terra uma falácia dos dabo que assai, camantuíri, assai, o camuí, e te digo, eu estou com você. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser nós queremos, Senhor, te adorar.
te exaltar. Nós queremos, Senhor Jesus querido, te engrandecer, porque não há Deus como tu. Mas quantos estão aqui na frente, Senhor, precisando, Senhor, do teu renovo, pedindo da tua graça, pedindo que o Senhor se revele a elas, pedindo que o Senhor se mostre a elas, Senhor, porque o tempo é para já, o tempo é para agora, o tempo, Senhor, é para esse momento. E ó Deus querido, nós queremos ver uma graça tal, em nome do Senhor Jesus, manifesta nos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus querido, tome, Senhor, conta dos corações nesta noite, Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder sobre este lugar. E ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que não foram, Senhor, não se sentirem encorajados, mas estamos, Senhor Jesus, aí sentados, Senhor, a alma, Senhor, está trêmula, Senhor Jesus querido, o coração está batendo, Senhor, mais forte, mas o Senhor possa levantar, possa encorajar, possa, meu Deus, trazer, Senhor, sobre a vida do teu povo, manifestar a tua graça, o teu poder, a tua unção, ó Deus, que sejam cheios, que sejam tomados, que sejam tomados, que sejam tomados por esse poder e por essa graça, no nome de Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares brotar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Aleluia. 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 O que o Senhor quer é corações disponíveis, irmãos. Quando o seu coração está disponível, o Espírito Santo, ele entra e ele começa a manifestar a glória dele na sua vida e através da sua vida. Eu lembro, pastor Genilson, que eu estava numa feira lá em Bairro de Fátima. Eu estava quebradinho, igual arroz de terceiro, e segurando uma sacola no meio da feira, cheio de gente passando. Era um domingo, depois da escola bíblica dominical. E Deus tomou uma missionária, ela pegou na minha mão no meio da feira. Eu não enxerguei mais ninguém à minha volta. Ela rodava comigo, eu rodava com sacola. Eu não sabia nem o que era rodar, o que era aquilo. E ela rodava comigo, e Deus tomou ela numa proporção tão grande, que naquele dia marcou a minha vida. Por isso que eu lembro até hoje. Ela falou coisas lá que já estão se cumprindo nessa trajetória, e até esse dia está se cumprindo.
Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quebra protocolo. Nós queremos botar Deus de uma caixa. Davi queria botar Deus num templo, mas Deus disse assim: eu não preciso de templo, não. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Porque quando Deus quer agir, irmãos, Ele vai tomar aquele que não crê, Ele vai pegar aquele que está desviado para falar com alguém, porque não se sinta tão importante. Mas sabe de uma coisa, quando Deus quer usar, Ele te toma aonde você estiver. O que importa é nós darmos crédito à voz do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor quer fazer. Enquanto nós estivermos olhando para o natural, o sobrenatural não acontece. Mas quando nós começamos a olhar na vertical, meu irmão, a bênção ela não vem da terra, não. A bênção ela vem do céu. Ela vem do céu. Ela vem do céu sobre a sua vida. Ela vem do céu sobre a sua vida. Para você saber que Deus ainda continua contando com homens imperfeitos como eu e você. Homens que as pessoas olham e falam bem assim: isso aí não vai dar em nada não. Mas Deus, Ele continua olhando e dizendo assim: eu ainda continuo acreditando na sua vida. Iricala bandeirabia subianda caia. Glória a Deus, aleluia. Na subiande calabandeirabia sépia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, o culto aí não terminou não. O culto está só. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nire calamande abiaçai, ele comanda abiasubiande calabai. Nire calamandará. A irmã me contou uma experiência ali atrás sobre a manhã de hoje, que o pastor Samuel Silva, ele disse assim: sai do lugar onde você está e vai orar por alguém, porque Deus já te deu algo. O Senhor vai curar, o Senhor vai tirar as dores. A irmã me procurou ali, que ela estava lá atrás orando, e Deus tomou uma criança, o Danielzinho que está ali sentado ali no meio ali. Ele foi até ela, e diz ela que quando ela parecia que tinha umas asas batendo atrás dela, e o Danielzinho colocou a mão assim por trás dela sem falar nada, e ele só ficou passando as mãos assim, pastor. E ela sentia como se algo estivesse batendo como asas atrás dela. E ele ia, ela falava assim: eu estou sentindo um negócio diferente. E quem olhava parecia que ele estava. A menina falou: ele estava abraçado com você, mas ele não estava abraçado, ele só estava colocando a mão atrás dela. E quando ela disse assim, quando ele tirou a mão, a dor que eu estava sentindo desapareceu. Irmãos, é coisa, Deus quando Ele quer usar, Ele usa a criança, Ele usa o ancião, Ele usa o jovem, Ele usa o adolescente, Ele usa quem está disponível. Você quer estar disponível para Deus, irmão? Você quer estar disponível para Deus? Ainda há tempo de você vir aqui à frente. Você quer estar disponível para Deus? Sai do seu lugar, enche esse altar aqui, sabe por quê? Porque Deus quer fazer através da sua vida. Ele não está procurando pessoas capacitadas, não. Ele quer capacitar aqueles a quem Ele chama. Cadê você? Tem mais alguém? Ou você já está cheio demais? Você já está cheio demais? Você já está cheio demais, irmão. Você está cheio demais. Iricalamande comandabia subiandara calabai. Anara subi calamandara. Sabe, irmãos, para alguns é escândalo, mas para nós é poder de Deus. Não é emoção, não. Foi como o pastor Samuel disse aqui. Mas é poder de Deus. Deus gosta assim, irmãos.
Deus pega um pastor de ovelhas e bota ele para reinar um povo. Deus pega um profeta, um homem que estava cuidando de vaca lá no interior, era da roça. Ele era lá da roça, Eliseu era lá da roça. Ele estava cuidando de terra, trabalhando com os boi. Deus falou assim, ó, mata isso aí, queima esses carros aí. Sabe por quê? Para não ter nenhuma oportunidade para ele lembrar e voltar da onde Deus o tinha tirado. Tem gente que fica lembrando de lá de onde estava. Deixa algum, não vou deixar isso aqui é a garantia. Se não der certo aqui, eu vou voltar para lá. Mas Eliseu queimou tudo, matou os bois e falou bem assim, agora eu vou atrás do Senhor. E quando ele pede a Deus, ele pede assim, eu quero porção dobrada. Eu quero algo sobrenatural. Irmãos, Deus vai te tomar de uma tal maneira, Deus vai aquecer o seu coração de uma tal maneira, que você vai começar a olhar para as dificuldades e vai dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos vieram à frente porque tenho certeza que há algo que ainda eles precisam receber da parte do Senhor. O que é eu não sei, mas o seu Espírito sabe. Uns é perdão, outros é alegria, outros é cura, outros é libertação, é salvação. Senhor, outros, Senhor, é paz, outros é poder do Senhor, outros são renovo, outros são restauração. Outros, ó Deus, estão buscando a tua presença por perdão, por misericórdia. Outros, Senhor, precisam do teu abraço. Outros, ó Deus, estão enfermos e precisam de cura. Outros precisam de alegria. Outros precisam de uma operação maravilhosa do teu Espírito. Outros precisam crer em si mesmo. Outros precisam ser renovados. Outros precisam de uma bênção. Outros precisam de um novo nascimento, de um crescimento espiritual. Senhor, a obra é tua, o povo é teu, esse rebanho é do Senhor. Faça com eles como o Senhor assim deseja. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos por este culto em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Você pode se assentar, a igreja pode aplaudir o Senhor nessa noite. Só agradece, filho. Ei, Pai do Senhor, meus irmãos. Júdice, palavra de oferta primeiro. A gente já tinha até esquecido. O negócio estava tão bom aqui, irmãos. Prepara o vídeo já aí, irmãos, fazendo favor. Depois o Marquinhos vai trazer uma breve palavra. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que glória, né? Meu Deus do céu. Deus está no ambiente. Glória a Deus. Você é bem sucinto. Chegou o momento de nós ofertarmos ao Senhor, né? Mostrarmos a Ele a nossa gratidão através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Eu queria trazer aqui bem rápido um salmo conhecido, que é o Salmo 103, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O 2 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E o 3 vai dizer assim: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Bondade, misericórdia, salvação, né? Quantas coisas gloriosas o Senhor tem feito por nós, né? E é só gratidão a Ele, né? Então você que entende, sabe, né, sobre ofertar, que você possa nesta noite colocar a mão no seu bolso, deixar Deus te usar, tá bom? Para que a obra cresça, para que a obra flua, né? Pessoas sejam salvas, né? E o evangelismo continue, né? Neste bairro, para a honra e a glória do nome do Senhor, tá bom? Os nossos obreiros já estão com o envelope nas mãos. Levante a sua mão, você que quer ofertar nesta noite. Ah, tá. Tem um vídeo.
Hoje a oferta é especial em prol do Projeto Vida. Vai ser liberado ali um vídeo. Os irmãos vão assistir o vídeo. Depois do vídeo, as irmãs, as obreiras, estarão distribuindo o pão. Meu nome é Emerson dos Anjos Rosa, tenho 50 anos, né? E aos 12 anos de idade para 13 anos eu se envolvi com droga. Na minha adolescência eu mesmo tomei a minha própria rédea da minha vida, né? Eu fui levar a minha vida do jeito que eu queria, né? Não queria saber de obedecer meus pais, minha mãe. E minha mãe e meu pai sempre se preocupando comigo. E até mesmo na prisão meu pai foi me visitar, né? Minha mãe também. No ano passado eu vim 2 vezes para cá, em seguida, assim. A primeira vez eu vim, fiquei 3 meses aqui e não gostei, fui embora. Aí eu cheguei lá, tive contato com um vinho. Aí do vinho passou para cerveja, da cerveja passou para a maconha, né? E depois passou para o crack. Ali que começou a descida do poço, né? Aí eu cheguei no fundo do poço. E nesse momento eu entrei aqui, né? Com depressão profunda. Não queria sair dentro do quarto, não ficava só dentro do quarto trancado. E depois eu comecei a me tocar. O Oscar falou que era para mim ficar de pé. E logo o pastor Lucas também estendeu a mão para me ajudar. Eu agradeço muito primeiramente a Deus, né? A dona Mercedes, a dona Gisele, a Daiane, e o pastor Lucas, o Oscar. E depois vem a minha mãe também, né? Minha mãe, minhas 2 filhas. E pela uma pessoa que eu conheci aqui no Riviera, a irmã Ivanilda, ela é uma senhorinha. Ali eu identifiquei ela como minha mãe, né? Aí assim, foi mais que eu firmei mais assim no Projeto Vida. Se as pessoas pudessem assim, abrir seu coração, contribuir com o Projeto Vida e sentir mesmo, deixar Deus agir na sua vida, que o dependente que precisa, abaixo de Deus, precisa da ajuda das pessoas, né? O processo, logo no primeiros tempos, foi árduo, né? Porque a saudade de casa, a vontade de ir embora, a vontade de desistir de tudo, mas eu pensava assim, que se eu saísse daqui eu não ia continuar de pé. Aí eu pedi a Deus força, que eu tinha que continuar aqui para mim poder ficar de pé lá fora, né? Com Deus, né? E graças a Deus, Deus me fez forte para mim estar aqui hoje dando esse depoimento. Amém, igreja? Você que entende, levante suas mãos. A obreira estará distribuindo o envelope até você. Amém? Levante suas mãos, que ele quer ofertar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você que já depositou sua oferta dentro do envelope, você pode trazer até o gasofilaço, amém? Venha louvando, adorando ao Senhor, amém? Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha no
agradecemos por cada ofertante dizimista da tua casa. Que essa semente se multiplique e que os teus filhos possam contemplar aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, de abrir as janelas do céu e derramar bênçãos tal, que venham sobre todos grande abastança. Se nós oramos e abençoamos todos aqueles que ofertaram, aqueles que também por algum motivo não ofertaram, que a semente chegue na mão dos teus filhos. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vai filmando. Paz, meus irmãos. Vai ser rápido, até porque eu estou tremendo bastante aqui, porque eu não sou... Quero agradecer a todos, tá? Pelo empenho. Obrigado, Nenel. Obrigado, David, por ter... Cada música que ajudou a gente aqui hoje foi lindo. A gente ficou muito feliz, impactado aqui sentado. Quero agradecer a cada um do Ministério de Louvor. Vocês são uma bênção na minha vida. Obrigado a todos. Desculpa qualquer coisa. Vocês sabem que não é fácil. Mas eu conto com cada um de vocês. E assim vocês podem contar comigo também. Aqueles que participaram, aqueles que não puderam. Obrigado, Érica, Judson, pelas crianças poderem participar. Isso é um legado que está acima de nós. Obrigado, Kelton, Kézia, todo mundo da sonoplastia do áudio. Desculpa também as 20 mil mensagens que eu mandei. Obrigado, pastor. Pastor Genilson, Renata, vocês são um bênção na minha vida. Se hoje eu sou quem sou, uma parcela de vocês também. E eu era um dos rebeldes, irmãos, que o pastor Genilson falou aqui. Aprendi muito com ele e levo para a minha caminhada. Meu pai está ali atrás, minha irmã, meu sobrinho, meus sobrinhos, né? Obrigado, pai. Você é um exemplo para mim. Minha esposa, que está sempre do meu lado. Quero honrar também aqui, que Deus tocou no meu coração, ao Edinaldo, que foi líder desse Ministério de Louvor. Ao Jim Clay, que foi líder do Ministério de Louvor. Ao Tiago, que não está aqui com a gente mais. Eles foram líderes aqui. E o trabalho foi começado por eles. A todos que já passaram por esse Ministério de Louvor, sintam-se honrados e vocês são representados por nós. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Ele só fala da mensagem que ele mandou para os outros. Para mim ele não falava, não. Era meia-noite, 1h da manhã. Pastor, eu falei, nossa, Marquinhos, o que você precisa agora? Mas foi benção. Quero agradecer aos irmãos, à igreja. Louvar a Deus por cada obreiro, cada obreira, cada irmão que entregou um envelope, botou água no altar, limpou, colocou as cadeiras, que orou durante esse tempo aqui pela manhã. Irmãos, não posso dizer nomes, porque senão eu vou esquecer de alguém. Mas obrigado pelos irmãos que se dedicaram no ensaio, que deram o seu tempo, os irmãos que ofertaram lá no painel, que fizeram a ornamentação. Agradecer o João Manuel, muito obrigado, querido. Deus abençoe a disponibilidade, que o Senhor abençoe vocês, esse ministério de louvor, que ele cresça, que ele seja uma referência e aonde ele for, ele seja usado por Deus em nome de Jesus. Pastor Genilson Santana, é um prazer conhecê-lo. Me sinto honrado por receber o Senhor nessa casa. Essa casa não é minha, essa casa é de Deus. Essa também é a sua casa. Em nome de Jesus, sinta-se à vontade. Sempre que quiser voltar, será uma honra ter o Senhor conosco aqui para pregar, para cultuar, para rodar no poder. E que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família e o seu ministério prospere em nome de Jesus. A vida de David, estava olhando David ali, eu falei, meu Deus, eu conheço ele da onde? Só olhava e tal, mas depois eu cheguei perto. Rapaz, falei, quanto tempo, né? Tem muito tempo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida também, meu querido. Amém. Agradecer a toda a igreja. Deus é bom e o diabo não presta. E aqui se encerra o primeiro congresso de louvor da ADNV do Vale Encantado. Para a glória de Deus. Essas palmas são para o Senhor. São para o Senhor, são para o Senhor. Foi uma festa linda para a glória de Deus.
O pastor não fez nada, o pastor só falou assim: faz. E a gratidão é para todo mundo, para você, pelo seu empenho, sua dedicação, o seu zelo, a sua disponibilidade, não só para cá, mas para Glória, Vila Batista, Taparica, todo lugar que chama, Jardim Botânico, todo lugar que chama esse menino, ele está lá ajudando no louvor. Deus vai te surpreender. Fica tranquilo, só faz aquilo que você está fazendo, porque Deus vai te surpreender na terra. Amém, irmãos? Depois, irmãos do louvor, da banda, tem um lanchinho para vocês ali dentro. Não vão embora, não, tá bom? Pastor Genilson também, gente, ele também. Disse a mim que vai se esconder embaixo da mesa lá para ficar lá dentro. Fique de pé, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por essa festa maravilhosa. Irmãos, nós vamos começar aqui nessa semana de oração. Meu Deus, rapaz, é mesmo? O presbítero Marcos oferece culto em ação de graça pelo aniversário da esposa virtuosa, maravilhosa, de Provérbios 31. Todas as palavras não seriam suficientes para descrever sua qualidade. Eu louvo a Deus por me presentear com você como esposa. Aleluia! Marcos está semeando. Aleluia! Vai colher, né, Marcos? Vem aqui na frente, olha lá, olha o sorriso dele, 15:03. Vai aprendendo, irmão, vai aprendendo. Nós vamos orar. E essa semana também, essa semana de oração pela manhã, nós vamos começar um propósito, Deus que responde. O Deus que responde, nós vamos fazer oração de segunda a quinta, de 7h30 às 8h30. Na sexta-feira, nós vamos subir para o Monte Cruzeiro ali para estar orando. Você pode trazer o seu pedido de oração aqui. Nós vamos ter uma caixinha aqui, nós vamos receber. E na sexta-feira nós vamos estar saindo daqui às 7h10 da manhã. Nós vamos para o Monte Cruzeiro. Nós vamos subir para orar e para queimar os pedidos de oração. Amém? Então você que precisa de uma resposta da parte de Deus, vem essa semana na oração da manhã. E na sexta-feira nós vamos estar subindo o monte para orar ao Senhor. E você é o nosso convidado. Deus, o Deus que responde, vai ser essa semana de propósito que nós vamos fazer aqui na igreja, de 7h30 às 8h30. Culto na quarta-feira, reunião de mulheres e homens na quinta, para a glória de Deus. Amém? E jovens na terça-feira e pré-adolescentes na quinta-feira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, nós oramos, te agradecemos, te bendizemos por mais um ano de vida que o Senhor concede à vida da Jeane. Senhor Deus, que venham outros cheios da tua presença, cheios da tua graça, de saúde. Que o Senhor abençoe a sua família, o seu casamento. Que o Senhor abençoe o fruto do trabalho das suas mãos. E tudo que a tua filha fizer prospere, porque o Senhor é com ela. Declaramos toda sorte de bênção do céu como da terra, e que a tua filha venha frutificar para a glória do teu nome, aonde ela estiver, Senhor. Nós assim oramos e apresentamos o louvor, a adoração, o culto dessa noite. Essa palavra que falou profundamente ao nosso coração não é outra palavra senão a palavra poderosa do Senhor. Assim nós te agradecemos e assim entregamos, Senhor Deus, o encerramento deste culto, deste primeiro congresso de louvor da ADNV do Vale Encantado. Que venham outros para a glória do teu nome, e que seja uma festa linda de salvação, de poder de Deus neste lugar. Assim nós oramos, Pai, assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Pastor, despede a gente com a bênção apostólica, por gentileza. A bênção do Senhor para cada um de nós. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso amado Jesus, e as doces e ricas consolações do nosso amigo Espírito Santo, seja com a igreja amada, que espera fielmente, que está cheia,
que está ansiosa pela volta do seu noivo. Todos digam: destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz por te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Jesus Cristo. Videira, 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 videira.
videira, 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 videira.